Nós vamos ler do verso 5 em diante, 2 Timóteo 4, verso 5 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Oremos. Ó Pai amado, Tu conheces, ó Deus, cada coração que entrou neste templo esta noite, cada coração que se conectou conosco na internet, cada alma, ó Deus, sedenta e necessitada da Tua graça, do Teu alimento espiritual, pois não só de pão viverá o homem. Nossa alma definha, Senhor, se nos ausentamos de Ti, do nosso culto, de adoração, do momentos de louvor e de exposição, Senhor. Alimento espiritual, que seja um banquete para a nossa vida essa noite. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, que inspirou o texto sagrado, sustentou esses servos e servas do passado, possa nos sustentar esta noite, com alimento que vem do alto, com pão que vem do alto. Perdoa-nos, ajuda-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 2 Timóteo é, na verdade, nós estamos diante das últimas palavras do apóstolo Paulo. É importante a gente lembrar que ele estava preso, num tipo de uma masmorra, aguardando o julgamento final. Ele vai dar mais detalhes, alguns versos seguintes, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. E ele estava ali, então, deixando as suas últimas palavras, como quem está num corredor de morte. Então, nós poderemos dizer que, segundo a carta de Timóteo, são as últimas palavras do apóstolo Paulo, corredor da morte. Pouco antes de ser executado, ele viria a ser executado. E ele deixa muito claro isso quando ele diz: o tempo da minha partida está próximo. E nessas horas, se antes de partir o homem tiver oportunidade, o ser humano, de fazer uma reflexão, é uma reflexão muito parecida com essa do apóstolo Paulo. Valeu a pena ter vivido a vida que eu vivi? Será que eu gastei meu tempo com as coisas certas? Será que eu investi minha vida? Valeu a pena? É praticamente uma reflexão de Paulo nesse sentido. E ele vai claramente aqui nos trazer uma reflexão muito profunda para nós que ainda temos um tempo aqui. Quanto tempo temos? Não sabemos. Mas temos tempo ainda de redirecionar, de ajustar, de calibrar a nossa vida de acordo com aquilo que é propósito de Deus. Paulo, então, já tinha passado por uma primeira audiência, seria um tipo de uma audiência preliminar, antes do julgamento. Ele estava ciente, né, de tudo que estava acontecendo. Quanto a mim, ele fala, o tempo está próximo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas cartas são chamadas de cartas apostólicas, cartas pastorais. Então é um apóstolo escrevendo para um jovem pastor, que ele ordenou, caminhou,
cuidou, e agora deixa umas últimas palavras para esse jovem. Algumas orientações para ele ajustar a sua vida. Então aqui, meus queridos, nós temos as últimas palavras de Paulo para Timóteo também. Timóteo iria agora assumir a liderança sem a tutela de Paulo. Ele estaria por conta. Por isso que a palavra é muito bem direcionada a ele, quando ele diz assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. É como se ele estivesse dizendo para cada um de nós, para aquilo que você foi chamado, vá até o fim, complete a sua carreira, cumpra cabalmente o seu ministério, o seu chamado para aquilo que você foi chamado. Você não é Timóteo, você não foi chamado para o mesmo propósito que Deus tinha na vida de Timóteo, mas Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, e você tem uma longa jornada, você tem coisas a fazer. E aqui então, ele vai trazer aquela frase extraordinária, né? Combati o bom combate. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que já deixar claro aqui para os irmãos, ele está dando uma qualidade para o combate. Eu combati não qualquer combate. Ele não gastou energia com coisas inúteis. Um dos maiores desafios para nós completarmos a nossa carreira, para cumprirmos a missão de Deus, que Deus nos incumbiu, para o qual você foi chamado, para você cumprir o propósito de Deus na sua vida, você vai ter que começar a escolher os combates que vale a pena combater. Paulo está claramente aqui, eu combati o bom combate. Ele está dando qualidade para este combate. Há coisas na nossa vida que a gente tem que começar a dizer não. Colocar na mesa e falar assim, ó, não vale a pena. É uma questão de selecionar. Eu me lembro de um pastor que me ensinou isso, quando ele completou uma fase no seu ministério, ele falou assim, ó, quando a gente é novo, quando a gente fecha um ciclo, um aniversário, ou vira um ano, um novo ano que se inicia, a gente faz uma lista enorme de coisas que nós queremos fazer, é aquela lista que a gente nunca consegue cumprir. E ele diz assim, que com o tempo a gente vai adquirindo sabedoria, e a gente começa a fazer uma lista daquilo que nós não vamos fazer. Daquilo que não vale a pena gastar tempo. Aí que está a sabedoria. É quando você começa a escolher. Você começa a aprender a dizer não. Quando você começa a perceber que o seu tempo aqui não é infinito. Quando a gente é jovem, a gente não tem essa perspectiva. A gente gasta tanto tempo com tantas coisas que não vale a pena. Que não vale a pena. Outro dia eu vi um testemunho de um pastor que durante mais de 40 anos esteve próximo de pessoas que partiram. Pessoas que tiveram conquistas extraordinárias, realizações, e no final é quando a gente vê aquilo que é mais importante. E ele diz assim que nunca ele viu ninguém pedir lá no final assim, olha, traga os meus diplomas, traga aqui os meus troféus, as minhas conquistas, os carros que eu comprei, me traga aqui que eu quero despedir deles. Ninguém faz isso. Naquela hora final é que você vai ver o que é mais importante. É sempre assim. Eu quero ver aquelas pessoas que são as mais importantes para mim. Quantas vezes ao longo da sua vida você deixou de estar com pessoas, de lutar por pessoas, para se entregar a coisas, a gastar a sua energia, seu tempo, seus dons, seus talentos, seus recursos, com coisas que vão ficar aqui, você não vai levar e não tem proveito algum. Lá no final, você vai dizer, nossa, combati tantos combates desnecessários. Paulo está dizendo aqui, eu combati o bom combate. Valeu a pena ter vivido a vida que eu vivi, diz o apóstolo Paulo.
Na própria primeira carta, ele já tinha dado uma orientação nesse sentido. Ele vai dizer lá no capítulo 1, verso 18: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, e que antecipadamente fosse objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais ele vai então mostrar pessoas que se perderam no meio do caminho, porque não escolheram. Então ele está dando orientações preciosas, fala assim, ó, não siga esse exemplo, não vai se perder. Foco, você tem que ter na sua vida metas muito claras, selecionar aquilo que você não vai perder tempo, combater o bom combate. Pouquinho para frente, ainda na primeira carta, capítulo 6, verso 12, de novo ele fala para ele, ó, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna para a qual fosse chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Paulo estava constantemente lembrando Timóteo que ele tinha um chamado, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. O mais importante na sua vida é saber qual o chamado de Deus para a sua vida, propósito que Deus tem para a sua vida, aonde Deus te colocou, o que você tem para oferecer, o que você vai servir, como você vai servir a Deus nessa vida, selecionar, focar, para você combater o bom combate. Lá na carta aos Filipenses, quando Paulo vai exortar aquele povo, dizendo, vivam acima de tudo, de modo digno do Evangelho, ele termina dizendo no verso 29 e 30, porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele, pois tendes visto o mesmo combate que vistes em mim. Ele então constantemente colocava a vida dele, com todas as falhas que Paulo certamente tinha, todos nós temos, ele vai falar aqui nessa carta um pouquinho, dos erros que ele cometeu, mas ele corrigiu a tempo, todos os erros que estiveram ao seu alcance corrigir, mas uma coisa é certa, se ele não seleciona o bom combate, ele não completa a carreira. Pessoas que não completam, pessoas que começam algo e nunca terminam, porque elas se perdem no meio do caminho, porque não tem foco, porque não sabe dizer não, não sabe selecionar o que vale a pena. Se você abraçar um mundo, você não vai conquistar tudo, você vai ter que escolher algumas coisas na sua vida, e quanto mais cedo você souber escolher o que vale a pena lutar, mais longe, né, maiores serão as suas conquistas. Não é quantidade, é qualidade mesmo. É o que Deus tem para você. E aí sim, quando você combate o bom combate, você seleciona o que vale a pena lutar, as brigas que vale a pena você enfrentar. Aí ele diz, combati o bom combate e completei a carreira. Ele foi até o final. Ele concluiu aquilo para o qual Deus o chamou. Ele, durante essa jornada, ele precisou muitas vezes dizer, como disse em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim, porquanto que o mais importante é que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então, ele recebeu algo do Senhor. Muito cedo ele compreendeu para que ele foi chamado. E ele colocou aquilo como o mais importante, mais do que a própria vida. Era ele cumprir a carreira para a qual ele foi chamado. Repito, você não é Paulo, você não recebeu o chamado de Paulo para ser um apóstolo, um mártir na fé, mas você tem um chamado, todos nós temos. Para alguma coisa você foi chamado. Você está hoje casado, você tem filhos, você tem trabalho, você tem uma igreja onde você serve, Deus já te colocou aí. Está diante de você o seu chamado. Paulo tinha no seu coração, não tenho nem a minha vida mais preciosa do que isso. Do que? Do que eu completar a minha carreira e ir até o fim. Não desistir. Essa perseverança é fundamental. Muitas coisas vão acontecer na sua jornada para você desistir, para você jogar a toalha. E a gente tem que se fortalecer. E às vezes olhar para pessoas que venceram, sim. Hebreus capítulo 12 é praticamente um testemunho. Uma lista de pessoas que chegaram até o fim da carreira, completaram, cumpriram. É como se você tivesse um serviço para fazer,
você é pago para aquilo e você faz pela metade. A nossa vida ela tem começo, meio e fim aqui. Deus já te deu o tempo necessário para você cumprir o propósito dele aqui. Não vai ser nem mais nem menos. Ele não vai estender seu tempo aqui. Ele não vai diminuir seu tempo aqui. É exatamente esse tempo. O que você foi chamado, o plano de Deus, o propósito de Deus, a carreira que você tem, está de acordo com o tempo que você tem aqui. O grande desafio é você cumprir o chamado de Deus dentro desse tempo que Deus te deu. E lá em Hebreus ele diz assim, portanto, temos visto estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então vamos, ele fala assim, nos desembaraçar de todo o peso e o pecado que tem nas mentes sadia, correr com perseverança. A ideia é de perseverança mesmo. Não desistir. A carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Porque nós estamos rodeados de testemunhas, pessoas que cumpriram sua carreira, cumpriram seu propósito, foram até o fim, não desistiram. E o mais importante no meio disso, você pode escolher os bons combates, você pode até o fim completar sua carreira. Mas como? Deus está preocupado com isso. Deus não quer simplesmente que você cumpra aquilo que Ele propôs para você. Ele quer que você chegue inteiro lá, e chegue com Ele. É quando Ele termina dizendo assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele não perdeu a fé no meio do caminho. O que muitas vezes acontece na nossa vida, a gente perde a fé, chega lá no final, fez tudo, ok, mas o coração arrebentado, quebrado. Guardar a fé, preservar essa fé, essa bênção que Deus te deu. Muitas coisas vão fazer você perder a sua fé. Pode ser que você enfrente lutas, dificuldades, problemas absurdos, se decepcione com pessoas, não compreenda às vezes alguma coisa que Deus faz na sua vida naquela hora, naquele momento. Não vá perder a sua fé no meio disso, porque é importantíssimo você preservar ela até o final. E ele, mais uma vez, a mesma coisa, quando ele confirma com Timóteo isso, lá no capítulo 1, este é o dever que te encarrega, ó filho. O mesmo texto que eu já havia citado, ele diz assim, olha, combate, o bom combate, mantendo a fé. Não é só completar a carreira, é completar, terminar e terminar bem com Deus. Pedro vai nos exortar, porque Pedro teve decepções no meio do caminho, Pedro chegou a jogar a toalha, chegou a desistir do chamado dele. Você se lembra? Pedro desistiu. Depois que Pedro negou a Jesus, ele desistiu. Ele tinha sido chamado para ser um apóstolo, uma testemunha de Cristo. Jesus tirou ele lá da beira do mar da Galileia, de dentro de um barco de pesca. Ele largou tudo e seguiu Jesus, fez coisas extraordinárias, viveu coisas extraordinárias. Mas no meio do caminho, ele perdeu a fé, abandonou tudo. A Bíblia diz que ele voltou para o barco. Isso é perder a fé. É não completar a carreira, é desistir e retroceder. É se afastar do propósito que Deus tinha para a vida dele. E ele está lá agora pescando. Desistiu de tudo. Perdeu a fé, não completou a carreira e não escolheu os bons combates. Pedro seria um caso que poderia terminar assim. Seria um exemplo para nós de alguém como Judas traiu. Pedro poderia ter ficado marcado a história como o apóstolo que não completou a carreira, que não combateu o bom combate, que perdeu a fé, desistiu de tudo, voltou a ser pescador. Poderia ter acabado ali, gente. Jesus teria ressuscitado, subido aos céus, e vida que segue. Pedro seria um exemplo para a gente não seguir. Você já imaginou que isso poderia ter acontecido? Se dependesse de Pedro, é isso, ele desistiu. Depois que ele negou a Cristo, ele sentiu tão mal com ele mesmo, ele perdeu a fé. Ele desistiu.
os seus próprios erros, as suas falhas, ele não escolheu bem, ele não fez certo, ele não se posicionou na hora certa, ele se perdeu. Perdeu tudo, voltou para o barco de pesca e poderia ter terminado ali a história de Pedro. Ficaria para a gente como exemplo? Ficaria. Eu estaria pregando sobre Pedro, olha, o que não fazer. Olha Pedro, tão empolgado, né? Fogo de palha. Ele era o mais animado, estava à frente de tudo. E quantos, gente, desistiram no meio do caminho, retrocederam e nunca mais voltaram. Mas é maravilhoso saber que Jesus não deixou isso acontecer com Pedro. Jesus voltou lá, no barco de pesca, de novo, no ponto zero, onde ele havia começado o seu ministério, o seu chamado. Jesus, depois de ressurreto, você sabe que ele teve um encontro com Pedro. Aquela famosa passagem, aonde vai ser feito uma fogueira, eles vão assar um peixe, eles vão sentar, e ali, sentado na mesa, no momento de comunhão, de intimidade com o Senhor Jesus, o Senhor vai restaurar a fé de Pedro. O Senhor vai restaurar o ministério de Pedro. Ele vai restaurar o chamado de Pedro. Então, o mais importante dessas três coisas, o Senhor pode restaurar o seu chamado. Se você ainda está aqui, respirando, vivo, ouvindo, ainda há tempo do Senhor te colocar de novo nos trilhos, não importa o que você fez. Ele negou o próprio Cristo. Ele chegou no ponto das pessoas falaram assim, você também é um deles. Ele falou, não, nem conheço. Você já imaginou o que foi Pedro fez? Ele se sentiu tão mal que ele desistiu de vez. Erros que nós cometemos na nossa jornada que nos fazem desistir, perder a fé. Literalmente, ele perdeu, desistiu, acabou, voltou para o barco. O Senhor Jesus senta na mesa com ele. Maneira de falar, foi na praia, né? E ele vai fazer 3 perguntas conhecidas. Pedro, tu me amas? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A Bíblia diz que no final ele se entristeceu. É como se ele estivesse dizendo assim, tu me amas mais do que isto que você está fazendo? É isso que você quer para a sua vida? Você quer voltar a ser um pescador? Ou você quer aquela carreira na qual eu te chamei? E ele é restaurado. Ele volta. E Pedro, ao ser restaurado, ele vai pregar o Evangelho perante milhares de pessoas. Antes ele havia negado para meia dúzia. Agora ele é usado para levar 3.000 almas no início de Atos dos Apóstolos. E um pouquinho para frente ele escreve uma carta. E quando a gente lê na carta, no capítulo de número 1, verso 6, no início dessa carta, ele diz assim, olha, nisso vocês devem exultar, embora no presente, por breve tempo, é necessário passar por ser contristado, passar por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e ele passou por isso, ele está dando um testemunho, a carta de Pedro é um testemunho de vida, muito mais preciosa a fé, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que essa fé que vai ser provada, essa provação vai redundar em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus, que o que você passar aqui de aflição, vai ter lá na eternidade um peso de glória, é isso que significa. Quanto maior a provação, quanto maior a dificuldade, ele diz claramente isso, e isso vai redundar em louvor. E ele continua, olha, vocês não viram, mas a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, e obtendo no fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Por isso que Paulo diz, completei a carreira, guardei a fé. E Pedro está dizendo que no fim, nós vamos passar por vales, a sua fé vai ser provada, mas no fim da vossa fé, você vai obter o quê? A salvação da sua alma. O bem mais precioso que você tem. É como se durante toda a sua batalha, a sua luta, você tivesse que agarrar um bem precioso, com uma espada na mão e segurando esse bem precioso, mais do que ouro, mais do que todos os bens que você vai adquirir nessa vida. É como se o Senhor te falasse assim, ó, o que você tem de mais precioso chama-se fé. Isso você guarda. Não deixa ninguém roubar. Não coloca isso aí de uma forma vulnerável que você vai perder.
Guarda, a ideia de proteger, guarda lá no fundo. Ali ninguém toca. Pode fazer o que for comigo. Ali ninguém toca, porque é o que eu tenho de mais precioso. Porque não adianta você combater o bom combate, completar a carreira, vai chegar lá sem a fé. A fé é a chave, é a porta que vai abrir, meu irmão, para você entrar. Muitos vão chegar lá sem fé. Não adianta nada. A Bíblia está dizendo, o bem mais precioso é a fé. Não tem como, gente. É loucura completar a carreira sem a fé. E aí então, Paulo, depois de falar sobre completei a carreira, guardei a fé, eu acho maravilhoso. Ele dá até umas dicasinhas para a gente. É um outro sermão inteiro que eu tenho, mas eu quero só dar aquela pinceladinha para a gente caminhar para o final. Ele dá umas dicas, no meio dessa jornada sua, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, ele vai dar umas dicasinhas. É quando ele fala assim para Timóteo, logo no verso seguinte, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, abandonou, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos, traze, porque é útil para o ministério. Quanto a Tico, mandei para Éfeso, quando vier, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro me causou muitos males, que o Senhor dará paga segundo as suas obras, e guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E ele termina dizendo, na minha defesa, ninguém foi ao meu favor, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele termina a sua carta. Ele vai ter umas saudações finais com essas palavras. Se eu fosse resumir para você, no meio da sua jornada, que você tem ao longo da sua vida, para você conseguir combater o bom combate, completar a carreira e não perder a fé, tem algumas dicas rapidinho aqui primeiro. Primeira dica, você tem a necessidade de ter verdadeiros amigos do seu lado. Você vai ter muita gente próxima de você, mas você vai ter que escolher aqueles que são os verdadeiros, os mais íntimos, aquele com quem você vai ter que aprender a chorar. Ele vai falar para Timóteo, vem ter comigo depressa. Ele tinha uma ligação profunda, de alma, com Timóteo. A gente precisa disso. Ele chega a dizer assim, olha, eu lembro das tuas lágrimas, porque eu estou ansioso de ver-te, porque você tem uma fé sem fingimento. Ele tinha alguém íntimo, pecador, todos nós somos, com falhas, tem gente que só fica olhando as falhas. Meu irmão, você tem pessoas do seu lado de fé, pessoas que diante da morte morreriam por Cristo, pessoas que você tem que ter do seu lado. Ele chega a Timóteo, vem depressa, porque ele tinha uma ligação de alma com Timóteo. Ele tinha Timóteo como alguém íntimo. Eu lembro das tuas lágrimas, da tua fé sem fingimento, que tem origem, começou na tua avó, na tua mãe, até hoje eu sei que está contigo. Era alguém que sustentava. Quem sustenta você? Quem que te dá força na hora que você está sozinho? Se você tiver que ligar às 4 horas da manhã, quem você sabe que vai estar lá com você? Na situação mais difícil do mundo. Todos nós precisamos de alguém assim. Paulo estava no momento mais difícil da sua vida. E ele fala, vem comigo depressa. Quem que vai receber uma ligação e falar, vem comigo, sem explicação. Se você ligar para a pessoa, olha, corre aqui, e desliga o telefone, essa pessoa vem? Tem gente que vai desligar e vai voltar a dormir, né? Você tem algum amigo de alma? Alguém que vai com você para o fogo? Paulo tinha, Timóteo. Uma amizade sincera. Ele havia sido abandonado por muitos que diziam, que faziam, porque quando a coisa pega fogo, muita gente pula fora. Ele vai dizer claramente, ó, Demas amou o presente século, me abandonou, foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Vem, Timóteo, vem depressa. Segunda coisa, às vezes, a gente precisa restaurar amizades, consertar coisas que não está bom.
Você não precisa disso. A gente já carrega tanto peso na nossa vida, tantos problemas. Tem coisa que você tem que tomar uma decisão na sua vida. Eu vou resolver isso. Eu vou até aquela pessoa. Se eu tenho que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se eu tenho que perdoar, eu vou perdoar. Coloque em ordem, passa a régua, resolve. Restaurar antigas amizades. Você sabe que Paulo, ele era um cara muito estourado. É claramente isso na Bíblia. Se a gente for ver o temperamento de Paulo, ele era o iracundo, era aquele que falava na lata. E se dava mal muitas vezes. Gente assim acha, não, eu falo a verdade, sem sabedoria. Perdeu a amizade no meio do caminho. Havia nas primeiras missões, nas primeiras viagens missionárias, Marcos abandonou eles. Aí quando foi novamente, foram chamar Marcos, falou, não, eu não quero Marcos não. Ele nos abandonou na primeira viagem, e ele teve um atrito, aquilo deu um atrito dentro do grupo, a gente pensa que só na nossa igreja. Meu irmão, nós estamos falando de apóstolo Paulo, Marcos, Barnabé, era uma turminha lá, racharam. A gente se assusta, que hoje a igreja, né? Tem um irmão que brigou, rachou a igreja. Meu irmão, isso está acontecendo desde que o homem existe. Ser humano. A Bíblia fala que houve uma desavença. É exatamente a palavra usada. Essa discussão de Barnabé sobre Marcos, o Paulo e Barnabé começaram a bater boca. Falaram, não, o Barnabé, vamos lá pegar na mão desse menino aí, ele precisa aprender, ele precisa amadurecer. Vamos ter paciência, Paulo. Eu não tenho paciência. Paulo fala, não tenho paciência não, já tentei, eu desisto. Paulo era assim, cara. Eu desisto, eu não... Marcos, brigaram lá atrás, e traze-o, pois ele me é útil para o ministério. Restaurando antigas amizades. Que coisa que ficou no seu passado mal resolvido, que você precisa corrigir. Às vezes tomar iniciativa. Paulo tomou iniciativa aqui. Ele está, vamos falar assim, abrindo mão aqui, ó, do orgulho, entendeu? Escreveu, ele é útil. Antes ele falou, não é útil, ó. Abandonou a gente na hora mais importante, largou, eu não quero mais não. Agora ele está falando, traze-o aqui. Ele queria rever Marcos antes de partir, gente. Isso é tremendo, isso é lição para a gente. É dica para você completar a carreira, combater o bom combate. Tem gente aí que é o peso que você está carregando, gente. É aquela coisa lá no coração, lá no fundo. Quando você lembra dessa pessoa, pesa. Cortisol seu vai lá em cima, estressa. Vai te desgastando, vai te corroendo por dentro. Isso vai se tornando uma mágoa, um ressentimento. Você tem coisa assim no seu coração. Deixa eu contar uma coisa para você. Provavelmente você não vai completar a carreira. Você não vai chegar no final, não. Você vai chegar arrebentado, se chegar. E bobear, vai perder a fé no meio do caminho. Paulo só falou assim, ó, eu escolhi o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí você vai ver a vida dele. Ele falou, ó, eu pus em ordem algumas coisas. Eu tinha amigos de alma para chorar. Eu restaurei uma amizade lá atrás. Perdão, restauração. Terceira coisa, dica para a gente aqui, ó, completar a carreira. Terceira dica para completar a carreira. Quando ele diz assim para Timóteo, olha, traz também, ó, a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente o pergaminho. Olha que coisa extraordinária, né? Então você percebe, Paulo, ele, no meio disso, a gente, no momento, meu querido, ó, você tem uma máquina chamada corpo, é isso aí que você tem, não tem outro, entendeu? Você tem que cuidar disso aí, é uma vez, é um só, Deus dá um corpo para você, é uma vez, tá aí, ó, cuida dele. Eu sei que é ruim, cheio de problema, mas é o que você tem, você tem que cuidar desse. Esse corpo envolve o quê? Envolve parte emocional, mente, e você tem que cuidar disso aí. Se você observar esse pedido, o inverno estava chegando, ele estava em Roma neva, é inverno, masmorra, as pessoas morriam lá dentro. É Roma, gente, não tem direito dos manos lá, entende? Vai ficar lá, vai morrer lá mesmo, irmão, morria mesmo. E ele está falando assim, ó, passa na casa de Carpo e pega para mim uma capa. Era um tipo de um poncho, uma coberta grossa, que tinha um furo no meio que ele colocava na cabeça. Ele precisava cuidar do corpo. Ele não era bobo. O único apóstolo que ficou com ele, o único que ficou com ele, o evangelista, apóstolo evangelista, quem ficou com ele? Só ficou comigo? Quem? Lucas, que era o médico.
Então ele tinha um médico do lado dele e pediu para Timóteo, você está indo lá, ó, pega aquela capa que eu preciso proteger o meu corpo. Pega os livros que eu preciso proteger a minha mente. Pega os pergaminhos que eu preciso cuidar do meu espírito. Provavelmente há uma discussão entre os teólogos, mas especialmente os pergaminhos. Alguns acreditam que poderia ser algum documento muito importante para o julgamento, mas há quem diga que pergaminho aqui, meu irmão, você lembra do pergaminho do Mar Morto? É muito provável que seriam textos sagrados. Paulo, ele era um erudito, um homem letrado, um homem que lia o Antigo Testamento. Alguns acreditam que Paulo está aqui cuidando do corpo, mente e espírito. Ele está numa masmorra, aguardando uma execução, mas ele continuou cuidando do corpo, da mente e do espírito. Você quer completar a sua carreira? Tem gente que não completa a carreira porque não cuida. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar do seu espírito, porque você não vai conseguir completar a carreira. Você não vai conseguir ser um bom marido, você não vai conseguir ser um bom pai, você não vai conseguir ser um bom profissional, se você não cuidar dessa máquina que está aí. É o que você tem, meu irmão. Às vezes você tem que tomar um remedinho, toma. A mulher fala para ir no médico, você não vai completar a carreira. Vai fazer exame, vai correr, entendeu? Vai correr um pouquinho, levanta do sofá e dá uma corrida, volta do quarteirão, vai na academia. Eu vim mancando aqui, o irmão pastor que está mancando, eu fui na academia essa semana. Faz um mês que eu não ia na academia. Eu estou tentando cuidar desse corpo, não é fácil, viu? 50, velho. Vai sentindo, né? Mas se não cuida, gente, energia, você precisa de energia para completar a carreira. Você está com a cabeça boa, se a cabeça não está boa, vai no psicólogo, psiquiatra, terapeuta, toma remédio, mas cuida. Corpo, mente, espírito. Está na Bíblia isso aqui. É de Deus. Se existe o remédio, se existe o terapeuta, se existe o médico. Paulo tinha um médico do lado dele, pedia uma capa para cuidar do corpo, livros para ele ler. O que ele vai fazer? Paulo, você vai ser morto daqui a pouco, você vai ler. Cuidar da mente e do espírito. Cuida, que é só isso que você tem. E a gente tem que cuidar. Porque se Deus tem um tempo para você, você é responsável pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu espírito. Você vai lá na carta aos Filipenses e vê lá. Está ansioso? Filipenses, maravilhosa palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade mata. Aí tudo seja conhecido de Deus, vossas orações, suplicações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, emoção e razão. Em Cristo Jesus. E depois ele continua falando. Se tem algum louvor, se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que você está ocupando o pensamento? Então Deus te dá a paz, aí você enche a sua cabeça de besteira e de ansiedade e de coisa que não edifica, e Deus está falando, olha, não andeis ansiosos, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Deus continua falando, mas ocupa o seu pensamento com coisa boa, pelo amor de Deus. Você é um saco sem fundo, eu mando paz, você enfia besteira na cabeça. Eu mando paz, você enfia besteira. Então Paulo escreve uma carta falando assim, não anda ansioso, lança sobre ele a vossa ansiedade. Uma oração, suplicação de graça, que a paz de Deus vai vir, beleza? Mas depois disso, meu irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Ocupa o nosso pensamento com coisas boas, pelo amor de Deus. Essa é a ideia. Por isso que ele fala, me traz livro e pergaminho. Qual a última vez que você leu um livro? Um livro bom, um livro que edifica. O que você tem assistido? Coisas boas, coisas que edificam. O que música você tem ouvido? São as coisas belas que Deus criou. A arte, a literatura. O cinema também é bom. Coisas que edificam, coisas que são boas. Eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Eu gosto de adolescente. Vai assistir filme terror. Ai, Jesus. Mas de vez em quando a gente acerta. Tem filme que a gente assiste que você fica a semana inteira pensando. Coisas boas, coisas que edificam. Tem filme que você assiste e você fica horrorizado. Falei, perdi meu tempo, né? Aí tem coisa que você assiste que faz bem, edifica. Coisa maravilhosa. Toda verdade é verdade de Deus, dizia Agostinho, gente. Quando a gente vê alguém com um dom na música,
dedilhando um violão, uma guitarra, fala assim, eu não quero saber se essa pessoa está glorificando a Deus ou não, eu estou glorificando a Deus, porque quem criou ele foi Deus, quem deu capacidade para Michelangelo, para aquela turma lá, fazer aquelas pinturas, aquelas esculturas, quando você vê aquelas coisas extraordinárias, fala, gente, que é Deus. Até quando a gente vê um jogador jogando uma bola, você fala, talento, né? O Neymar era bom, agora eu sei que não está bom, mas o menino jogava, vai lá a verdade. Você pega aquela época que ele era novinho no Santos, que ele fazia aquela bola. Você vê o Gaúcho lá, o Ronaldinho Gaúcho, o que ele fazia com aquela bola? Ele era chamado de bruxo, porque ele fazia mágica, não é possível aquele negócio. Por isso que tinha uma corda amarrada na bola, porque não é possível que ele fazia aquele negócio. Então assim, a gente contemplar o belo, ouvir uma música, assistir um filme, ler um livro, edifica a sua mente. E Filipenses fala isso. Tem alguma virtude? Tem algo digno de louvor? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente pensa que o crente, ele só é edificado quando ele está na igreja cantando, louvando, lendo a Bíblia. Óbvio que essa parte é importante, mas não é só isso que edifica a gente. Aonde que está isso? Nunca, jamais. Senão Deus não daria tantos dons e tantos talentos para o ser humano. Para a gente olhar e glorificar a Deus, olha que coisa extraordinária. Quando vieres, traze a capa, os livros e os pergaminhos. E por fim, gente, ele tinha pessoas que tinham feito coisas terríveis com ele, mas ele não levou isso para o caixão. Latroeiro, Alexandre, latoeiro, causou-me muitos males. Tem alguém que te causou muitos males? Não estou falando aqui de um amigo que vocês tiveram uma desavença, como aconteceu com o Marcos. Não estou falando de um caso perdido, que a gente fala, porque tem gente que é caso perdido, mas a gente entrega para Deus, né? Deus pode restaurar, mas Alexandre era um caso perdido. Há quem diga, os estudiosos, que Alexandre Latoeiro provavelmente ia lá no tribunal testemunhar contra ele. E esse era inimigo. Não era um amigo que brigou. Porque a gente tem amigos que a gente teve uma desavença, a gente tem que ir lá restaurar. Mas a gente tem inimigos também. Mas inimigo mesmo. Que se deixar ele vai te dar uma facada nas costas. Até Paulo tinha. Provavelmente Alexandre ia lá. Alguns estudiosos acreditam que ele era a testemunha contra Paulo. E ia lá e testemunhava contra, e trabalhava contra. E quando ele coloca dentro do contexto de julgamento, que ele está prestes para uma próxima audiência, ele chega e diz assim, olha, Alexandre me causou muitos males. Ele está dentro de um contexto. Então há estudiosos que acreditam que esse Alexandre era um cara que estava fazendo de tudo para ele ser executado. Então é um caso assim que não tem, vou fazer as pazes com o Alexandre, o cara quer matar ele, meu. Entendeu? Você tem que saber, o que a gente faz com uma pessoa dessa, pastor? Vou lá e mato ele antes? Não. É só continuar lendo. Ele diz assim, Alexandre Latoeiro me causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ele entregou para a justiça de Deus. Tem um inimigo? Tem alguém fazendo muito mal para você? Tem alguém que traiu, perseguiu, ou perseguindo lá no trabalho? Você não vai amargurar para essa pessoa, você não vai se vingar, você não vai ficar mal igual ele, você não vai usar das mesmas armas, você vai entregar para o Senhor. Paulo está dando uma dica, para mim completar a carreira, tá certo? E não perder a fé. Eu encontrei uns trastes no meio do caminho, aí, umas coisas ruins, umas carniças, todo mundo tem. Gente que marca a vida da gente, que machuca, que trai, que dá facada pelas costas, que fala mal de você, que te derruba, que te persegue. Gente ruim, inimigo. Não estou falando de amigo que brigou, mas inimigo, todo mundo tem. O que você faz com seus amigos, os inimigos? Faz como Paulo. O Senhor vai cuidar dele. Não é comigo. Entrega. Entrega para a justiça que vem de Deus. E tira do seu coração isso. Restaura a amizade com velhos amigos, mas inimigo, meu irmão, você entrega para o Senhor. É a dica de Paulo. Quer viver bem? Quer viver muitos anos? Se livra disso. Porque tem muita gente afundado no ódio, na amargura, adoecendo emocional e fisicamente por causa disso. Alguém fez um mal muito grande para você.
De repente prejudicou sua família, perdeu o emprego por causa dessa pessoa, alguém te deu uma rasteira, uma traição, uma coisa grave, meu irmão. O crente não se vinga, o crente também não definha por causa de coisa ruim. Gente ruim assim, gente ruim a gente entrega para Deus. Ele até deu uma dica para Timóteo depois, ó, guarda dele, se guarda dele, guarda também dele, cuidado com ele. Fica longe dessa pessoa é perigosa, mas entrega para Deus. O Senhor dará paga segundo as suas obras. Isso aqui não é errado. Quando você fala assim, Senhor, entre eu e essa pessoa, o Senhor que julgue, eu não vou fazer nada. Ele não está amaldiçoando aqui. Ele está, justiça de Deus. O Senhor diz, não vos vingueis a vós mesmos. A mim pertence a vingança. Então Paulo fez a coisa certa, a vingança pertence a quem? Não é fazer justiça com as próprias mãos, não adianta ficar falando mal dessa pessoa, não adianta querendo devolver o troco para essa pessoa, não entra nessa vibe aí não, você vai se arrebentar, você vai amargurar, você vai ficar igual ele. Se alguém fez um mal para você, faz como Paulo, o Senhor dará paga, porque Jesus, o Senhor disse isso. Isaías está lá, não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A justiça de Deus é retributiva, significa que Ele vai retribuir a cada um. Fica tranquilo, gente, que o Senhor um dia vai julgar todos os homens. Essa turma não sabe, gente, pode enganar, roubar, a turma faz o que quer aí, você fala, meu Deus, não é possível, e o cara sai ileso, e rouba, sai ileso. Meu irmão, Deus é justo, a gente confia na justiça divina, é retributivo. E vai chegar um dia que Ele vai colocar todo mundo aqui, ó, senta aqui, ó, você fez isso, então você vai receber isso. Próximo, meu irmão, fica tranquilo, ninguém vai passar ileso. Sabe esses políticos, esses bandidos que estão aí no poder, esses juízes corruptos, você acha que Deus não está vendo? Se você está indignado, você que é um pecador miserável, está indignado, você acha que o Senhor, Santo dos Santos, não está vendo lá do alto, que conhece o coração do ser humano, que está lá, entendeu? 129 milhões, entendeu? E o outro lá com resort, você acha que Deus não está vendo isso? Essa parte depois corta, viu, gente? Porque vai dar ruim aí para a vida. Você acha que Deus não está vendo isso? Depois corta, viu, gente? Você acha, relaxa. Ixi, essa turma está brincando. Deus está vendo tudo. Ó. Teme ao Senhor e faze o bem. E ponto final. O Senhor vai dar a cada um a paga. Deus é justo, gente. A turma está brincando. A turma está brincando com Deus. Paulo confiava na justiça de Deus. O Senhor dará a paga segundo as suas obras. Ele está falando assim, ó, a justiça de Deus é retributiva, ponto final. Ó, você não tem nada com isso. Nem se amargura. Eu nem aguento mais, viu? Eu abro o Instagram, estraga meu dia. Agora eu quero ver, vai ter uma delação e agora cai. Estou orando, né, para o Senhor. Às vezes a justiça de Deus é aqui, diante dos nossos olhos. Agostinho falava isso, que às vezes Deus faz justiça aqui na terra, para a gente ver que Ele é soberano, às vezes Ele não faz, para a gente saber que existe uma justiça eterna, às vezes não faz. Quando não faz, quando você não vê com os seus olhos o juízo de Deus aqui na terra, fica tranquilo que vem depois pior lá. Porque, eu vou falar uma coisa para você, é misericórdia de Deus. Sabia que é misericórdia de Deus? Quando o camarada é pego fazendo a coisa errada aqui, é misericórdia de Deus, porque ele vai ter tempo de arrependimento. Então Deus está sendo bom. Deus está sendo bom. Se pegar e prender, Deus foi bom demais de você, velho. Você teve oportunidade de ser pego no negócio. O cara pode ter remorso ou arrependimento, isso não é comigo, entre ele e Deus. Agora, se ele não é pego e passa ileso, meu irmão, juízo dobrado lá na frente. Fica tranquilo. Então, guarde uma coisa para você. Você fala assim, mas cadê Deus? Deus não está, meu Deus não está vendo, tanta injustiça está acontecendo. Gente, às vezes, sendo presa injustamente. Bandido do colarinho branco se safando. E Deus não está vendo? Deixa eu falar para você. Se Deus agir agora, Ele está sendo misericordioso e amoroso e dando oportunidade de arrependimento para as pessoas. Se Ele não fizer nada, teme. Aí o juízo vem lá, depois, é pior. Não tem oportunidade de arrependimento, tá bom?
Então, fica tranquilo nisso também. Alexandre Latoeiro me fez muitos males, o Senhor dará paga. E ele conclui dizendo, aconteça o que acontecer. Você usa todos os recursos, essas dicas que Paulo deu para ele combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Mas no final de tudo, gente, o que a gente mais vai precisar, Paulo sentiu a falha humana. Deixa eu contar com você, as pessoas estão aqui com você, por mais que elas te amem, elas são pecadoras e vão falhar. Seu pai vai falhar, seu marido vai falhar, sua esposa vai falhar, seus filhos vão falhar, seus familiares vão falhar, os irmãos da fé vão falhar, o pastor vai falhar, o presbítero vai falhar, o diácono vai falhar, todo mundo vai falhar, todo mundo vai falhar. Se a sua fé, se a sua alegria, se a sua depender de pessoas, você está lascado, porque é tudo pecador, somos maus e a gente erra. Paulo chegou a dizer assim, ó, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Dá a entender que nessa primeira defesa não tinha nem Timóteo, nem Lucas, nem ninguém. Ele sentiu no momento da vida dele a solidão total. Porque todas as pessoas que estão com você, que amam você, dariam até a vida por você, são pecadores. E você vai se decepcionar com elas, mais cedo ou mais tarde. Com a pessoa que você mais ama, é a pessoa que mais ama você, é uma pessoa pecadora como você. Você vai errar com ela, ela vai errar com você. Paulo sentiu ninguém. Um homem que deu a vida pelo Evangelho, levou milhares de almas, escreveu a maioria dos livros da Bíblia, o apóstolo São Paulo, no primeiro julgamento, ele olhou no tribunal, não tinha uma alma do lado dele. Ele está falando aqui, ó, ninguém, todos me abandonaram. Depois, eu acho que bateu o remorso, Lucas correu lá, uns e outros apareceram, vamos dar uma força aqui pro velho Paulo, né? Mas ele ficou sozinho. Mas sabe por que ele não desistiu? Porque pode ser que as pessoas falhem com você, mas ele diz assim, primeiro, ele não julgou essas pessoas, ele está falando de pessoas que poderiam estar ali do lado dele, pessoas que ele gostava. Ele fala, que isso não seja posto em conta. Falharam comigo, até gente que eu amo falha. Gente que você ama e que ama você vai falhar com você. Acorda para a vida, acorda para a vida. Não cria expectativa ilusória, por mais que sejam pessoas queridas, todos nós falhamos. Tem hora que a gente pisa na bola. Fala o que não deveria falar, não dá o apoio que a gente quer, não compreende a gente. Novidade? Estou falando alguma novidade aqui para vocês? Tem alguém que você ama que às vezes não te compreende? Lá na sua casa? Tem alguém que você ama e que te ama muito, mas de vez em quando fala umas coisas, eu vou falar para você, viu, dá vontade de matar, né? Mas você ama, você não mata, né? É gente íntima, gente que você ama, mas erra, é pecador, acorda para a vida. Paulo falou assim, ó, ninguém, todos me abandonaram, que isso não seja posto em conta. Ele não está julgando essas pessoas, ele está dizendo que você é pecador também. Ele falhou, ele abandonou Marcos, numa hora que Marcos mais precisava de ajuda. Ele reconheceu isso e Barnabé foi lá e salvou Marcos. Entende? Então ele corrigiu isso aí do passado. Então as pessoas vão falhar com ele também. Chegaram lá na hora mais importante da vida dele, ninguém, ele fala. Sozinho. A primeira audiência eu passei sozinho. Na primeira defesa. Ninguém foi a meu favor. Não apareceu ninguém lá. Mas o Senhor me assistiu. O único, aguarda isso, que nunca vai falhar com você. O Senhor me assistiu. Só tem uma forma de você não ter decepção nessa vida. Você coloca toda a sua expectativa no Senhor. Olhe para a pessoa que você mais ama, seu filho, seu cônjuge, seu marido, seu pai, sua mãe, e fala assim, é pecador, e pode ser que ele fale na hora mais importante, porque nós somos humanos. Mas uma pessoa não falhou, o Senhor me assistiu e me revestiu de força, e Ele, o Senhor, me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele, a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Sabe o que Paulo experimentou aqui? Uma antecipação do que nós vamos experimentar na eternidade. Deixa eu contar para você, na eternidade, você vai olhar para o lado, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter familiar, cônjuge, não vai ter ninguém, é você e o Senhor. Paulo experimentou isso aqui, em vida.
diante de um tribunal humano. Ele sentiu. E ele falou assim, ó: o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que eu cumprisse plenamente aquilo para o qual eu fui chamado. E ele testemunhou a Cristo lá no tribunal, sozinho, absolutamente. Só estava ele e o Senhor. E ele antecipou essa experiência. Vai ter um dia que nem que o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, qualquer um, queira estar do seu lado, você vai estar sozinho. E você vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo sozinho. Confiado nessa palavra. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Você quer completar a carreira? Você quer guardar a fé? Você quer chegar no final? Lê 2 Timóteo 4 na sua casa umas 3 vezes, com muita calma. Esse é o caminho. Não cria expectativa, não se ilude não, com esse mundo, com as pessoas que estão ao seu redor. Elas te amam, mas são pecadoras. Coloca a sua fé, a sua confiança 100% no Senhor. Esse não decepciona. A Bíblia diz que até um pai e uma mãe pode abandonar o filho, mas o Senhor jamais te deixará. Amém? Senhor Deus, Tu conheces, ó Pai, o nosso assentar e o nosso levantar. Tu conheces a nossa vida. Tu sabes, ó Deus, o que está no coração, o que pesa, as lutas, os combates de cada um aqui. Essa noite. As provações, as dificuldades, as dores, o choro. Nós precisamos de pessoas, ó Deus, ao nosso lado, sim, Senhor. Paulo chamou Timóteo. Amigos de alma, de lágrima. Pessoas para dividir a nossa dor, para compartilhar. Pessoas íntimas, ó Deus, que vão nos ajudar a nos aproximar mais do Senhor. Nós precisamos nos afastar de pessoas que querem nos afastar do Senhor. Nós precisamos perdoar pessoas do passado, Senhor, para tirar esse peso. Nós precisamos entregar para a Tua justiça aqueles que nos fizeram mal. E nós precisamos, mais do que tudo, depender única e exclusivamente do Senhor, como Paulo fez. O Senhor me assistiu. É Ele que vai nos assistir na passagem, na virada, ao completarmos a nossa carreira. E que até lá, Senhor, a gente guarde a nossa fé. E nada, nem ninguém tenha poder de nos afastar do Senhor, pois Ele é o único que nunca falhará conosco, nunca nos abandonará, nunca nos decepcionará. O Senhor me assistiu, disse Paulo, no momento mais importante da sua vida. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, que haja esse entendimento. Ajuda-nos a escolher o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.